O que você precisa saber sobre o curso de licenciatura em letras? Oi, para você que não me conhece, meu nome é Daniel Ferreira, apresentador desse canal e um futuro formado em graduado, formado, o que você quiser falar em licenciatura em letras, por isso que é o assunto desse vídeo. Já vai pegando seu café, seu chá, sua água, para você tomar enquanto me ouve, enquanto me vê, que aqui a gente vai falar sobre o curso de licenciatura em letras, fazer um apanhado geral sobre esses 8 períodos que eu enfrentei, que eu estou conquistando. Inclusive, acabei de apresentar a minha monografia e vai ter vídeo separado sobre isso, falando um pouquinho melhor sobre como que é a experiência para você que talvez nunca viu uma monografia, nunca participou desse momento. Mas nesse vídeo a gente vai abordar exclusivamente sobre o curso, sobre a totalidade do curso, onde eu vou falar das minhas experiências, dos meus recortes, tá? E para você ficar ciente, eu faço parte do Instituto Federal, o IFES, Campo Venda Nova do Imigrante, e o meu currículo que eu estou cursando é antigo. A turma que vem depois de mim ainda continua nesse currículo antigo e para as futuras serão currículos novos. Então pode ser que eu traga um vídeo sobre isso, se vocês quiserem, que aí vai fazer um pouco mais de sentido. Mas eu vou falar da minha experiência, o que é válida, o que pode ser motivador para algumas pessoas, talvez desmotivador para outras, mas aqui a gente trabalha com a realidade. Então eu vou falar da minha experiência enquanto estudante de licenciatura em letras e como o que talvez você possa esperar. Eu acho que é possível. O que você possa esperar do curso de letras. Mas aqui nesse canal também a gente fala sobre literatura, a gente fala sobre dicas para ler melhor, a gente fala sobre tudo que envolve o mundo das letras, tá? Eu ainda vou trazer uma série de outros vídeos que eu estou preparando aqui com muito carinho para vocês. Então vamos lá. O primeiro período, eu gosto de chamar ele como um período de desconstrução. É a hora que você chega e muito do seu senso comum, até mesmo do seu senso científico, é mudado. Você é literalmente não, perdão. É, é fantasiosamente um tapa na cara. Então você chega e você tem que se desconstruir. E ali faz a limpeza de quem realmente quer estar em um curso superior e quem não quer estar. Tanto que tem até uma brincadeira na internet, já vi várias produções que falam sobre a ânsia do calor, a felicidade do calouro. Quando se torna veterano, fica menor, vai ficando mais cansado, menos vontade. E quando chega ao finalista, ao concluinte, já foi de arrasta a felicidade, a vontade. E não vou me mentir para vocês, é assim, você chega no final do curso exaurido. Você chega no final do curso extremamente cansado, porque são 4 anos de batalhas. E aí que entra os recortes. Se você é uma pessoa que, não desmerecendo, tá? Isso aqui não é para desmerecer. Se você é uma pessoa que entra tendo disponibilidade, não precisando trabalhar, você vai ter muito mais oportunidades dentro do curso. Você vai ter muito mais oportunidades para estudar, oportunidades para fazer extensões, oportunidades para poder fazer PIBID, para fazer estágio, que são de formas mais tranquilas, remuneradas, digamos assim, são formas mais, não vou dizer fáceis, porque não é fácil trabalhar no âmbito educacional, mas são formas mais tranquilas de ter remunerações. Mas se você é como eu, uma pessoa que trabalha o dia todo, é um pouquinho mais puxado. Na verdade é bem mais puxado, porque você está exausto do dia de trabalho, muitas vezes cansado, e aí isso vai te cansar mais, porque você vai ter que ficar até tal horário na instituição, você vai ter uma vida noturna que você poderia estar descansando, você vai estar lá estudando. E não que estudar seja ruim, não é ruim, eu amo estudar. Mas às vezes você está tão cansado que você não quer estudar, você não quer ouvir sobre aquilo. E tá tudo bem, tá? Se você tem pretensões de fazer um curso de ensino superior, desde que seja, talvez, uma, uma faculdade, uma universidade, né, um curso federal, enfim, faça. Tá? Eu acho que é possível a gente estar nesse espaço, ocupar esse espaço, mesmo tendo a diversidade, sabe? É possível. Por vezes você vai ter que ceder e
esquecer às vezes a vida social para você focar na faculdade, porque é um lugar que te cobra você ter um enquadramento para aquilo. Então você vai ter que abrir mão de muita coisa ao longo desses 4 anos, que foi o que eu fiz. Mas falando especificamente do primeiro período, você tem um choque de realidade, porque você, pelo menos foi que eu levei para mim, que você vai aprender que não existe o falar errado. Então você tem, por exemplo, introdução à gramática, que traz reflexões sobre é, utilizar a linguagem ou a escrita para contextos. Então você começa a ver outras formas gramaticais, você começa a ver a descritiva, a normativa, a funcionalista. Então você começa a ver esses outros tipos de gramática e como você pode analisar isso no dia a dia, como você pode inserir isso a contextos específicos. Então você tem um olhar de que, tá, então eu não falo errado, eu não escrevo errado. Talvez o meu escrever errado é para o contexto que eu estou querendo escrever. Então eu preciso aprimorar para outros contextos. Então você começa a abrir teu leque de escrita, de fala. Por exemplo, eu quando entrei na faculdade, eu sempre fui muito para frente para poder falar. Sempre. Isso é uma característica minha desde a infância. Mas com o tempo eu fui aprimorando a minha fala. Hoje em dia é muito mais fácil eu ligar aqui o meu setup de gravação e falar o que eu quero falar, porque eu tenho propriedade do que eu estou falando, e isso traz muita segurança para minha fala. Mas não vou deixar. Eu já treino bastante, já fiz teatro, estou pensando em voltar para fono, para poder melhorar um pouco a minha fala, porque às vezes me bate ansiedade e aí eu desencontro as palavras por conta da ansiedade. Mas é porque eu tenho ansiedade e depressão, estou em tratamento, o que melhorou muito. Se você pegar o primeiro vídeo do canal e pegar esse, você vai ver que eu sou outra pessoa. Mas voltando à faculdade. Então você vai se moldar ao que o acadêmico te pede, ao que o culto te pede. E culto aqui é igual acadêmico. Então você chega e você vai vendo que existem outras narrativas, que existem outros olhares, outros cientistas para você se pautar. Então, e aqui cientistas são os estudiosos da língua. Né? Eu usei cientistas, mas são os filólogos. Então você vai vendo que existem outras teorias. E você começa a se apaixonar por algumas. Por exemplo, eu sou apaixonado pelo Bagno. Eu sei que eu falo o nome dele errado, o sobrenome dele errado, mas eu sou apaixonado pelo Bagno, pela Coach. Sou assim, fissurado pelas produções que eles fazem. Eu acho eles impecáveis, eles trazem um outro olhar, né? Eles carregam o social consigo. Agora, por exemplo, o Markuski, já não sou tão apegado. Uso ele quando eu preciso usar uma coisa mais acadêmica, mais escolar, né? Não, Markuski não, perdão, troquei o nome, ó o ato fálico. Fálico? Ah, enfim, olha o ato de erro. O Bechara, por exemplo. O Bechara eu uso mais quando eu quero usar, quando eu quero recortar pro escolar, porque precisa trabalhar normas, precisa trabalhar definições. Então você vai tendo. Bom, pelo menos eu espero que se você for cursar letras, você se apegue a alguns teóricos. Porque é isso que a faculdade nos traz. O apego teórico. Então você sai dessa zona do senso comum e vai para o ambiente acadêmico, para o ambiente científico. E aí estamos falando de um Instituto Federal, o que traz esse apelo maior ainda de você estar num ambiente científico. Mas um fato muito interessante é que o primeiro e o segundo período tem uma certa cobrança, mas eles te entendem como uma nova peça ali. Então você ainda não se encaixou por inteiro. Então é aquele período que você vai desbravando o que você pode, você vai tentando, vai te permitir erros ali, mas a partir do terceiro e quarto tem essa virada. Então, as matérias do primeiro e segundo período são as matérias mais básicas, que são essas de quebra de conceito, de você ter um olhar sobre produção textual e começar a ter isso no seu dia a dia, você começar a desbravar outros teóricos, de você conhecer outras vertentes. Mas, tem que ser sincero, tem um ponto negativo. Talvez para algumas pessoas não fosse um ponto negativo, mas para mim foi.
Como eu estava afastado do ensino médio já fazia praticamente 10 anos, eu me formei com 17 para 18, tá? Então eu entrei na faculdade com 27, então fazia praticamente 10 anos que eu estava afastado do ensino médio. Eu entrar na faculdade, e aí pode ser um pouco da minha inocência, da minha fragilidade que eu tive, eu achei que eu ia aprender o básico, de novo. E talvez isso seja até válido, porque o básico que a gente pensa enquanto ensino médio pro básico enquanto ensino superior são muito diferentes. O básico do ensino superior é muito, muito mais avançado do que o básico do ensino médio. Então eu achei que eu chegaria lá e eu ia aprender sobre as classes gramaticais, que eu ia aprender sobre todos os tipos possíveis de substantivo, de adjetivo, de advérbios. Eu ia aprender sobre isso. Acreditei eu. Nossa, acreditei eu, mas é isso. Eu acreditei, tá vendo? Isso que são os regionalismos. Então, eu até lembro de uma fala do meu orientador que você precisa se adequar um pouco mais aos seus modos de falar. Então, se eu, aqui ainda tudo bem, eu acredito eu, mas eu quero ainda refinar a minha fala. Tá, mas voltando. Ó, como que a pessoa é aleatória para os assuntos. Mas eu pensava que a gente ia aprender sobre isso, e não foi só eu. Outras pessoas também pensaram que ia chegar lá e ia ter todo um recap do que é gramática, de como são as coisas básicas. Por exemplo, a gente ia ver Bechara e a gente ia aprofundar o conhecimento. Não é necessariamente assim. Tem professores que eles vão trazer os conceitos básicos e vão trabalhar dentro daquela disciplina, mas tem professores outros que não vão fazer isso. E tá tudo bem. Não é uma crítica, tá? Não é uma crítica. E tá tudo bem. Então, o que eu te recomendo, se você está afastado um tempo do ensino médio, perdeu um pouco dos conceitos, porque isso é normal, tá? Enquanto a gente não está estudando sobre as coisas, a possibilidade de esquecer é imensa. Tanto que, por vezes, na minha monografia, eu tive que revisar conceitos, que eram conceitos que eu queria trazer de um tempo remoto, mas eu não lembrava. Então, tive que reestudar aquilo. Então, às vezes eu queria, no estágio, por exemplo, que eu vou falar mais um pouco mais à frente, mas o estágio supervisionado, tinha coisas que o menino me perguntava, mas por conta de eu estar estudando outras coisas, demorava a vir à cabeça. Então, eu acho engraçado que tem gente no serviço que fala assim, Daniel, isso é isso? Aí eu falo, espera, deixa eu dar uma calma, que meu foco agora não é esse, mas deixa eu pesquisar aqui, deixa eu ver, que aí eu consigo te explicar melhor. Aí, às vezes, só esperar um tempinho que já vem na memória, ou às vezes eu tenho que realmente, de fato, pesquisar. E não é errado você pesquisar, tá? A gente tem essa visão de que, você tem que saber tudo. E não é bem assim. Até mesmo alguns professores já falaram, gente, a vida não é assim, você tem que saber tudo. Não é assim. Mas, no terceiro e quarto período, deixa eu só comentar sobre isso do primeiro e segundo. No primeiro e segundo, acho que foi a partir do segundo, a gente teve literatura em língua portuguesa 1. E depois teve a 2. Depois teve a 3. Depois teve a 4. E já tive a 5. Então, uma das coisas que eu preciso que você, querido que está me ouvindo, querido ser que está me ouvindo, não enjoe das disciplinas, porque pode existir disciplinas que elas são divididas, que é o caso do estágio. O estágio é dividido em 3. 1, 2 e 3. Então tem estágio supervisionado 1, 2 e o 3. Sexto, sétimo e oitavo período. Quando você chega no oitavo, você já não quer mais ter aula de estágio. Porque você já fez 2. Sejamos sinceros, você já fez 2. E aí você chega pro terceiro, você já tá pedindo assim, pelo amor de Deus, acaba. Pelo amor de Deus, acaba. Sabe? Então você fica nessa de demorar mais pra acabar, vou ter o estágio 4 ou 5, entendeu? É essa minha relação de amor e ódio com a literatura. Porque um fato que eu entrei na faculdade, eu entrei falando assim, cara, eu vou ser da gramática, eu vou ser muito da gramática, eu vou amar a gramática, porque era uma das coisas que eu mais amava no ensino médio, era com a minha professora de português, era aprender sobre gramática. Nossa, ela falava e eu ficava assim, ó, pra estourar, de tanta felicidade quando era aula de gramática. Agora, a love literatura. Tanto que eu tenho um canal disso. Mas uma das coisas que eu mudei foi isso. Eu achava que eu seria super da gramática. Mas aí encostou no ponto Daniel.
pré-adolescente, quando eu comecei a ter os contatos com literatura em língua portuguesa, nessas disciplinas que foram divididas em 5. Eu acho que é 5, é. Foram divididas em 5, que aí recobrou isso sobre eu amar literatura. E hoje tenho muita vontade de trabalhar mais com literatura, de palestrar sobre literatura, de me capacitar cada vez mais para o ramo da literatura, por mais que eu acredite, não é acho, eu acredito, e com o tempo, a língua portuguesa em sistema escolar vai ser somente gramática. Cada vez mais há o apagamento da literatura. Vou fazer um vídeo ainda criticando esse ponto, mas eu acredito que isso vai ser cada vez menor, esse apagamento que a gente sofre em relação à literatura. Aí veio o terceiro e quarto, que é um período de vai ou racha. Porque o que acontece? A minha turma começou com acho que mais de 23 pessoas. Acho que mais de 23 pessoas. Hoje em dia ela tá terminando com 10. Então há uma caída, porque que acontece? Aí vai uma dica para você. Não entre no ensino superior achando que você vai. Agora vai ser uma crítica um pouco dura. Que você vai ser tratado como alecrim dourado. Que vai ser respeitado o seu tempo. Que você vai poder ter tempo para saber se você tá ali, quer estar ali ou não. Não é bem assim. Não é bem assim. No ensino superior, gente, eu sendo bem realista, faça se você está disposto a fazer. Ah, Daniel, mas eu preciso conhecer o curso. Sim, conheça. Conheça. Mas não vai achando que vai ser permitido que você conheça ele na totalidade para você chegar e falar assim, não quero. É um pouco segregatório essa minha fala. Segregatória. Mas eu acho que quando a gente entra com essa ciência de que não há, não há comodidade no ensino superior, eu acho que essa palavra não há comodidade. Você entende muito o que é estar no meio acadêmico. Você entende que você precisa fazer por você precisa buscar, você precisa querer, você precisa estar ali. Então, o primeiro e segundo já deu uma quebrada ali de pessoas, já foram saindo. O terceiro e quarto saíram mais pessoas. Eu acredito que a minha turma ficou nesse número, não variou tanto a partir do quinto. No quinto e no sexto foi mais ou menos as mesmas pessoas, no sétimo e no oitavo também mais ou menos as mesmas pessoas. E chegando no sétimo já, tipo, travou ali o número, já é uma turma muito específica, são os outros 9 colegas. Então, é uma decrescente por muitas vezes. Você vai amar disciplinas, e aí você vai subir, você vai querer pesquisar mais sobre elas, conhecer mais sobre elas, mas tem disciplinas que você vai odiar. E aí pode ser o ponto contraditório da minha pessoa, porque eu amo estar na sala de aula. De verdade, adoro estar na sala de aula. Para mim, eu não vejo fazendo outro trabalho. Atualmente, eu não sei estar em sala de aula. De verdade. Não estou mentindo. Mas eu detesto as disciplinas pedagógicas. Eu detesto. De verdade. Eu detesto as disciplinas pedagógicas. Eu acho que são disciplinas que, por muitas das vezes, não reconhece o que é o chão de escola, não reconhece o que é estar dentro de sala de aula, e acredito eu que pessoas que já passaram pelo estágio ou que trabalham na área educacional vão confirmar isso, que o que está na pedagogia, que está lá fundado, por muitas vezes não acontece, diversas vezes, sim, diversas vezes. Então, são disciplinas que eu não tenho de fato tesão para poder estudar. Não tenho. São disciplinas que eu penso e repenso. Será que eu tenho que fazer isso mesmo? Será que eu tenho que fazer isso mesmo? E uma também das falhas que dessa toda a esfera do meu curso, que aqui a gente dá pra ser realista, fala das falhas e fala também dos pontos positivos, é que a disciplina que eu precisava aprender sobre gêneros acadêmicos, monografia, artigos, esses gêneros que eu vejo que não são
trabalhados em ensino médio, que porque também não é o recorte do ensino médio esses gêneros textuais. Foi péssima. Não nos capacitou. Então, vai ter disciplinas que você vai estar com muita vontade de fazer e muito disposto a fazer. E aí você vai colidir com um professor que não é da sua vertente e pode ser um professor extremamente arrogante, extremamente de close errado, para não falar outras coisas. Às vezes você vai encontrar com professores que são duvidosos, enquanto pessoas, enquanto educadores. Não que eu seja o melhor educador, mas assim, tem hora que eu não vou me assemelhar a essas pessoas na minha vida. Corro, assim, eu quero manter distância. Então pode ter disciplinas que você vai se surpreender, você vai se apaixonar, e você vai amar, e vai querer cada vez mais estudar sobre, que foi o que aconteceu quando eu tive a disciplina que trabalhou de gêneros textuais, que foi dada por um professor, que eu sou, assim, é um dos espelhos do que eu quero ser enquanto professor de língua portuguesa. E ele passou um trabalho que envolvia diversos gêneros. E o tema que eu fiquei, eu e minha dupla, foi lendas, o que gerou meu TCC, que gerou minha monografia, meu trabalho conclusivo de curso. Então, assim, graças a ele, eu consegui desenvolver meu TCC de uma forma muito tranquila. Então, é esse ponto. Vá com expectativas que você pode amar e que também você pode odiar. E por muitas vezes você vai odiar o processo que é estar no ensino superior. Porque é cansativo, é exaustivo. Igual estamos no mês de outubro. Essas semanas todas eu vou ter alguma coisa avaliativa. Graças, assim, eu já apresentei minha monografia, então já concluí o rajadão, que é você produzir uma monografia, produzir um trabalho conclusivo de curso. Então já fiz sobre isso. Mas tem as atividades complementares, tem as atividades das disciplinas, tem disciplinas que, no meu caso, que são online. E para mim isso é tenebroso. Eu não me vejo só no online. Tá? Por mais que eu produza conteúdo, gente, para mim o online, por diversas vezes é muito difícil aprender pelo online. Nossa, é muito difícil aprender pelo online. Eu prefiro muito mais eu ir no meio acadêmico, tá lá de tal horário, do que eu ter que aprender em casa. Pra mim é muito mais distrativo eu estar aqui, eu vou me distrair com muita facilidade. Então, pra mim, EAD, talvez uma pós, algo do tipo, mas no momento que eu me vejo enquanto pessoa, que eu me conheço enquanto estudante, em casa, pra mim, só pra poder produzir trabalhos. Só. Agora, estudar, sim, estudar de fato coisas novas que eu nunca aprendi. Olha como eu seguro bonitinho o microfone. Ai, gente. Mas o curso de letras, de veras, assim, de verdade, ele trouxe pra mim um olhar e um abraço, um encontro. Eu me encontrei na letras. Por mais que ainda eu precise melhorar a minha a minha escrita acadêmica, e eu acredito que isso é um processo que é ao longo da vida, que nem todo mundo vai ser 100%, eu encontrei. O Daniel que começou a faculdade não é mais o mesmo Daniel que está falando com vocês aqui agora, que está terminando a faculdade. Mas é um Daniel que eu vejo que é uma versão que eu gosto mais da que eu tinha quando eu estava com 27 anos. Hoje estou com 31, então estou concluindo a faculdade. E vem nessa vertente de você se posicionar enquanto pessoa, porque lembrando que por mais que as pessoas não queiram, mas tudo é político, tudo é um ato político, não no sentido político governo, mas sim político sociedade. Você se encontrar e você ter certeza do que você quer, como você quer e como vai ser isso. A faculdade é isso. É você criar estratégias para que você termine ela, talvez de uma forma não tão com a saúde mental tão boa, mas que você termine ela com vontade, com desejo. Por isso que eu falo, gente,
Quer testar o curso? Testa. Mas não te demore naquele curso. Não te demore. Porque a pior coisa é você fazer um curso que você vai levar empurrando com a barriga. Que você só tá fazendo ali só pra terminar. De verdade. De verdade. Tudo bem, a gente do oitavo período, a gente tá muito cansado, muito exausto. E isso é ao longo do tempo, você vai ficando exausto. Você vai ficando. Porque, gente, estamos falando de 4 anos. 4 anos de estudo. Sobre o mesmo. O tema é o mesmo. Ele vai se subdividindo, mas o tema é o mesmo. Você chega uma hora que você fala assim, pra mim já deu. Mas não é pra mim já deu de eu não aguento mais esse curso, é que eu estou cansado. É isso. Então tudo bem. Tá tudo bem. Eu acredito que muitas pessoas que fazem curso superior têm esse sentimento de cansaço. E é mais comum do que vocês possam imaginar. Vocês que não estão no ensino superior, tá? Então, se vocês têm vontade de ir para a área de letras, tanto bacharel quanto licenciatura, vá com pique. Dê tudo de você. Sempre com responsabilidade, de cuidar da sua saúde mental. Não deixe de dormir, não deixe de se preparar, sabe? Você tá lá com sono minimamente em dia, se alimentando bem, é importante, tá? A gente não fala isso na zoeira, tá? Isso é importante. Não deixe noite de sono para poder estudar. Eu sei que tem recortes e recortes, tá? Eu sei disso. Mas é muito importante que você estabeleça, igual eu sempre falo, gente, tem coisas que você vai ter que se desprender por uns 4 anos. Então, vida social, a minha vida foi reduzida, assim, drasticamente. E eu me reconheci como uma pessoa que se dá bem estando só em casa, não tendo uma vida social fora, sabe? Eu ficar saindo, essas coisas assim, não me faz falta. Prefiro muito mais ter o contato de sentar com amigos numa sala e conversar, na minha sala, no caso, e conversar do que tipo, vamos curtir uma festa. Sou muito mais disso. Isso também veio com a terapia. Mas você vai ter que abdicar a mão para poder estudar. Abdicar a mão. Essa frase ficou boa, não. Você vai ter que se abdicar de coisas para poder estudar. Você vai ter que, por diversas vezes, deixar de sair. Se você é uma pessoa baladeira, deixar de sair. Deixar de curtir uma balada para você fazer um trabalho. Para você. Isso te faz você se planejar. Se você for uma pessoa que consegue se planejar tranquilamente e você sair à noite, curte a noite, e no outro dia você tá zero bala, shows suave, então vai, sabe? É você se organizar. Você reconhecer a vida que você tem, se organizar dentro daquilo, para você também poder estudar fora a faculdade. Porque só estudando na faculdade não dá certo, tá? Você só achando que você vai aprender tudo lá estudando, diversas vezes, diversas aulas, eu fui fixar o conteúdo em casa fazendo trabalhos para aquela aula. Porque eu falei, é isso então que o professor quis passar. Porque as comunicações às vezes não batem. O modo que o professor escolheu para ministrar a aula talvez não seja o meu modo de receber. E show. Então lembre-se de o ambiente escolar, acadêmico, ele não vai te capacitar 100% para o ambiente de trabalho, porque são ambientes diferentes, são realidades opostas. Estamos falando de um recorte onde na faculdade as pessoas que estão indo lá, minimamente estão indo lá para estudar. E são acima de 18 anos. Educação básica, fundamental 2 e o ensino médio, que é o que a gente pode lecionar, só tendo licenciatura em letras, é um outro rolê. É uma outra visão, sabe? Os alunos que estão lá, eles estão lá diversas vezes obrigados pela família. Obrigados pela família, pelas famílias. Então, são opostos. São situações opostas. Tá? Então não vá acreditando que você vai sair da faculdade totalmente capacitado para estar no meio escolar. Não é bem assim, não. De verdade. E eu falo isso tendo uma bagagem antes de entrar na faculdade.
Traz uma bagagem. Claro que a faculdade foi fundamental, né? O curso foi fundamental para poder eu aprender muita coisa e refinar alguns pontos do que eu já tinha. Sim, foi. Não posso mentir para vocês. Mas em diversas situações o curso foi falho em me capacitar para o mercado de trabalho, porque até então, aí que eu vou dar uma amenizada no meu discurso, eu acho que o curso superior ele não tem tanto contato com a educação básica. Que até mesmo o IFES, que tem o curso de ensino médio, ali já não entra tanto como o básico básico. Sabe? Ali é um outro recorte, é um outro investimento. É um outro sistema de aprendizado. Sabe? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Você que está pensando em prestar um curso, né? Um curso superior, ou até mesmo licenciatura em letras, esteja ciente que o tempo que você está lá, se dedique, se organize, tente por diversas vezes não surtar, porque ter crise de ansiedade ou ter um burnout por conta da sua vida, tanto trabalhista quanto acadêmica, é foda, tá? É foda. Falo com experiência. E se você não tá preparado agora para estar no ensino superior, beleza. Não existe ano limitante para você estar lá. Você pode entrar lá com 50, 60, 70, 80 anos. Tá tudo bem. Sabe? Não é porque você tá, igual foi meu caso, 10 anos longe do ensino médio que isso vai te fazer menor. Então, você que tá me assistindo, obrigado por estar me assistindo, tá? Esse vídeo eu tava com pretensões de fazer há muito tempo. De verdade, muito tempo. E eu queria falar sobre esse rolê que é a faculdade. Sobre o curso de letras. Então, o que você precisa saber de fato é que vai ter cobrança, vai ter cansaço, vai ter muita dor de cabeça, porque os gêneros textuais acadêmicos são foda, tá? Mas se você quer, você vai desenvolver essa capacidade, você vai se encontrar enquanto estudante e você pode fazer. Então é isso, meu povo. Vou ficando por aqui. Mas antes, te convido a você se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Futuramente eu vou trazer outras resenhas de livros. Vou falar um pouco mais sobre literatura. Mas no momento, eu vou trazer mais conteúdo agora sobre o curso superior, tá bom? Se você não é inscrito, de novo, se inscreva. Não deixa de deixar seu curtir, porque isso me ajuda bastante. E se você quiser comentar, o box de comentários está aberto pra gente trocar uma ideia, tá bom? E se você quiser me acompanhar nas outras redes sociais, os links estão aqui embaixo, tá bom? Se cuida e te vejo no próximo vídeo. Um beijo e tchau!